Pastor, deve existir alguma diferença na criação entre menina e menino? Bom, eu quero responder isso para você dizendo o seguinte: deve existir diferença e não deve existir diferença entre criar um menino e criar uma menina. O que não deve ser diferente é que não pode existir dois pesos e duas medidas. Um padrão para o menino, outro padrão para a menina. Não. Os princípios são os mesmos, os valores são os mesmos, as exigências são as mesmas, as responsabilidades são as mesmas, os privilégios são os mesmos. Deus não faz acepção de pessoas. Ele salva o homem e a mulher, o menino e a menina da mesma maneira. Então, não tem um mais privilégio, o outro mais responsabilidade. Nem machismo, nem feminismo. Deus olha o ser humano, homem e mulher, criou-os da mesma maneira, salva-os da mesma maneira. Mas, se você pergunta, há diferença entre criar um menino e uma menina? Eu respondo que também há diferença sim. A Bíblia nos ensina que nós devemos tratar as mulheres, e isso desde a infância, como um vaso mais frágil, tendo consideração. Então, não é que a mulher é mais frágil do ponto de vista da sua compleição emocional, moral, espiritual. Aliás, a mulher tem mais capacidade de suportar sofrimento do que o homem. Ela não é o sexo mais frágil, ela é o vaso mais frágil. Significa que quando Deus criou a mulher, tirou-a da costela do homem. Não tirou dos pés para ser subjugada, não tirou da cabeça para comandá-lo, tirou da sua costela, do seu lado, para estar do lado dele, pertinho do coração, para ser o centro dos seus afetos, debaixo do seu braço, para ser por ele amparada. Um homem deveria tratar sua esposa com mais dignidade, com mais respeito, com mais doçura. Um pai, uma mãe, deveria já lidar com a sua menina, com a sua filha, com a sua criança, com a sua adolescente, com a sua moça, também com esse sentimento de sensibilidade, de um vaso mais frágil, nesse sentido de ser mais sensível, que precisa de mais delicadeza, de mais cuidado. É por isso que 1 de Pedro 3,7 diz que o marido deve viver a vida comum do lar, tratando a sua esposa com honra, como vaso mais frágil, porque os dois são herdeiros da mesma graça de vida, para que não sejam interrompidas as suas orações. Então, a menina é menina, menino é menino, brinquedo de menina é boneca, brinquedo de menino não é boneca. Menina veste vestidinho, rapaz veste uma bermudinha e uma calça. Nada de botar vestido em menino, nada de botar a boneca na mão de menino. Nós precisamos entender que Deus criou macho e criou fêmea, criou o gênero masculino e criou o gênero feminino. E essa diferença, ela é vital. Ninguém nasce coluna do meio, ninguém nasce sem definição sexual. Se nasce macho, se nasce fêmea, se nasce homem, se nasce mulher. E todo o percurso da educação precisa respeitar essas características que o próprio Criador estabeleceu.